Boteco 4.0, o podcast da ABI que explora a cozinha da transformação digital. Afinal de contas, a vida como ela é está longe de ser a dos vídeos institucionais e pitches. Sou Cláudio Goldman, o moderador nada moderado dessa aventura. No episódio de hoje, vamos debater o papel da mulher na tecnologia e quais são os desafios para ampliar o número de mulheres que lideram a evolução na indústria 4.0 e da transformação digital no Brasil. As convidadas são Bettina Zanetti Ramos, presidente da Nanovetores e diretora do GT de Mulheres da ACAT, e Renata Fuchs, diretora da Accenture e criadora do programa Industry for Her pela Associação de Engenheiros Brasil-Alemanha, a VDI. Olá pessoal, bem-vindos ao terceiro episódio do Boteco 4.0. O Boteco hoje está com duas meninas e é muito bom receber mulheres no Boteco. Nada contra os meninos, mas eu gosto de conversar com meninas. Nós temos aqui a nossa grande farmacêutica de profissão, mas acima de tudo um excelente ser humano, a Bettina. Bem-vinda, Bettina. Olá, Cláudio, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar com vocês. Legal, e eu fiz essa menção e esse comentário porque eu já ouvi muito sobre a Bettina e já ouvi muitos podcasts sobre ela e tudo isso, então eu estou muito contente de tê-la aqui. E a Renate, que é a lenda, né, do empreendedorismo feminino, do movimento feminino no Brasil, nas mulheres na engenharia, praticamente a criadora do Industry for Her, Renate. E Rê, bem-vinda você também. Obrigada, Caco. Eu estou muito feliz de estar aqui com você também, com a Bettina, e já ansiosa pelo nosso bate-papo. Então, legal. Vamos começar, então, indo direto ao assunto. Renate, vou começar por ti. Lugar de mulher é na tecnologia? Mulher tem espaço na tecnologia? Bom, para começar, o lugar da mulher é onde ela quiser, incluindo tecnologia. Né? Isso aí. Já para deixar claro o posicionamento, mas sim, sem dúvida, e para mim é um lugar de protagonismo e um lugar de liderança, tá? Não é um lugar de simplesmente passagem, né? Eu acho que tem muito aqui para se aprender, para se cocriar com as mulheres, e graças a Deus a gente vê um movimento muito forte de mulheres querendo fazer parte de toda essa transformação digital, transformação de tecnologia, transformação através de inovação que a gente está vivendo. Legal. E Bettina, você, além de tudo que eu já falei, você é diretora da Mulheres ACAT. Então você fala muito sobre esse tema. E aí, me diz, no teu ponto de vista, lugar de mulher é na tecnologia? Com certeza, Caco, porque na tecnologia é onde estão as grandes oportunidades, né? Tudo está migrando para a tecnologia e a mulher precisa, com certeza, estar nesse meio, né? Se ela quer estar dentro de coisas que são realmente portadoras de futuro, inovadoras, ela precisa estar na tecnologia. E nós, como você muito bem comentou, eu estou à frente do Mulheres ACAT. No Mulheres ACAT nós temos um trabalho muito interessante que é de fomentar, de mostrar, dar visibilidade ao protagonismo de mulheres que estão trilhando suas carreiras, suas trajetórias profissionais dentro do âmbito da tecnologia e, sobretudo, estimular as meninas a se interessarem pela tecnologia, porque muitas vezes, por muitos anos, algumas disciplinas que têm uma conexão muito direta com a tecnologia, que são aquelas disciplinas da física, da matemática, as engenharias, elas talvez foram vistas como não, talvez, tão naturais para as mulheres, e isso não tem nada a ver, né? Como muito bem a Rê falou, o lugar de mulher é onde ela quiser, e nós precisamos sim mostrar para essas meninas que esse é um lugar delas, que é um lugar muito promissor e que nós queremos a presença feminina nesse universo tech. Legal. E assim, que dica você daria para uma menina então que está com seus 15 anos, 16 anos, está ali naquela decisão, uma decisão importante, que não é uma decisão definitiva na vida, no meu ponto de vista. A gente pode decidir uma coisa com 16, depois mudar. Eu acho que a gente já saiu dessa fase de tomar uma decisão pro resto da vida. E que dica ali que você traz para essa menina, para essa jovem que gosta da matemática? As meninas vão muito bem em matemática, por sinal, uma grande lenda, né? Dizer que matemática é... Então, que gosta da matemática, gosta da física, gosta da química e tá naquela indecisão. Qual é a dica que você dá para ela aí
você está no topo da cadeia alimentar, né? Então, o que você tem para dizer para ela? Primeiro eu digo para elas o seguinte, olhar os exemplos de mulheres que já estão por aí, já tem muitas mulheres trilhando carreiras e que são hoje inspiração para todas nós. Então, olhar esses exemplos, olhar programas, tem muitos programas extremamente interessantes que acolhem essas meninas. Particularmente, nós temos aqui, que é um programa mundial, mas eu acompanho mais fortemente aqui em Santa Catarina, o Tech Innovation. A minha filha, que tem 14 anos, já participou desse programa. É um programa muito interessante, onde tem as mentoras, tem todo um trabalho muito especial para mostrar o que é esse universo da tecnologia para essas meninas, dar os primeiros passos. É importante também que elas olhem as possibilidades de trabalho no futuro. Eu acho que isso serve também como motivação, porque talvez no primeiro momento é algo, com certeza, né, pode ser algo assim muito distante da realidade que elas imaginam. Então, se inspirar e olhar esses exemplos. Eu vejo que nós temos atualmente muitas formas de incentivos surgindo para apoiar essas meninas, e isso faz toda a diferença. Temos programas que focam mais em meninas de comunidade carente. Aqui em Santa Catarina também temos, em Florianópolis, o Prototipando a Quebrada, e dentro do próprio Mulheres Acate, nós temos eventos que estão ocorrendo e que vão ocorrer aí ao longo do ano, que trazem temáticas diferentes, mas que em todo momento, todos os eventos, a gente busca trazer o que a gente chama de uma feira de oportunidades. Nessa feira de oportunidades, trazer meninas para talvez um primeiro momento, para um estágio, um programa de jovem aprendiz dentro desse universo da tecnologia. Então, é uma forma da gente plantar uma sementinha para fazer a mudança que a gente quer ver aí no futuro, e que seja um futuro próximo, né? Não tão longínquo. Legal. Renate, a Bettina deixou a bola quicando para você, né? Porque ela falou duas coisas que tem muito a ver com o teu trabalho. Ela falou de um programa que acolhe e também falou em inclusão. Eu acho que o Industry for Her, eu queria que você falasse sobre ele, porque eu adoro esse programa. E na segunda edição dele, houve um movimento interessantíssimo de inclusão. Se você pudesse contar essa história para quem está nos ouvindo. Nossa, eu só vou fazer um comentário ainda para o tema da Bettina, que foi muito interessante nessa tua pergunta para ela. Que dica você daria? E logo ela falou, poxa, busquem exemplos. Quando estava buscando o que eu ia estudar, tinha uns 15 anos, eu não tinha a menor noção, eu era louca por genética, eu queria fazer alguma coisa nesse sentido, fui para uma universidade, fui buscar, e não achei assim, naquela época não era tão simples achar exemplos, né, como é hoje. E aí acabei não me animando, assim, não vi nada ali de promissor, também não consegui ver nenhum exemplo feminino, enfim, acabei estudando depois engenharia. Mas foi engraçado, porque quando eu fui para o Vale do Silício, eu estava fazendo um curso ali executivo, e veio uma grande líder, né, do setor de biologia, e começou a falar de tudo que vai acontecer daqui para frente, todas as inovações, e eu só pensei, poxa, o que teria acontecido se eu tivesse conhecido essa mulher, ou um exemplo como ela lá atrás? Será que eu teria estudado uma outra coisa, né? Será que eu teria trilhado outro caminho? Eu acho isso excepcional, né? A gente ter as referências, e hoje a internet possibilita isso pra gente, né? De uma forma mais fácil, e adorei essa dica. Foi a sua primeira dica e já anotei aqui também. Mas é verdade, a gente tem que comentar a gente tem que compartilhar as boas ideias, né? Exemplos, né? Cada vez mais. Isso é muito rico, que as meninas tenham, né? Essas fontes de inspiração. Bom, sobre o Industry for Her, me xodó, né? Não tenho o que falar, não consigo falar sobre o Industry for Her sorrindo. Ele é um programa de capacitação de mulheres para a liderança da indústria 4.0. Então, a ideia do programa, né, quando eu entrei para a VDI como vice-presidente, a primeira vice-presidente mulher ali da associação, e já com o chapéu de chairwoman do cluster de inclusão e diversidade, eu fiquei pensando muito assim, poxa, o que será que a gente faz? Ele já tinha um programa, né, acontecendo quando eu entrei, e quando o programa terminou, eu falei, agora é minha vez. Eu vou pensar numa coisa aqui para a gente fazer.
e pensava muito, poxa, o que eu posso trazer da VDI, que é uma, né, a VDI é a maior associação tecnocientífica da Europa, trabalha muito com temas voltados à indústria 4.0. Eu falei, poxa, a gente precisa usar isso. Por outro lado, eu vejo que eu mesma, como executiva, tenho muita dificuldade de recrutar mulheres, né? Na época também não era fácil sempre trabalhei no ramo de consultoria, chegava um momento que as mulheres saíam da empresa, né? Então, eu era uma das únicas ali na alta gestão. Então, eu tinha muito essa dificuldade e estava com essa ideia de, poxa, achar a base é difícil, mas realmente fomentar a liderança e o protagonismo feminino é mais difícil ainda. Ou seja, o que eu faço com essa base? A base pequena que já existe, como é que eu mantenho essa base, né? Trabalhando nesses temas todos e mesmo trabalhando com os meus clientes, era difícil, né, de achar mulheres ali em posição de liderança. E foi assim que a ideia surgiu, né? Poxa, como é que eu consigo qualificar um grupo de mulheres que queira fazer parte dessa mudança que a gente está vivendo, né? Que queira protagonizar, e como é que eu preparo do lado técnico, porque é importante, né, que a gente saiba quais são essas tecnologias que hoje fazem parte de toda essa transformação, como é que eu olho para o big picture, como é que eu escolho, né, se eu vou ser generalista ou se eu vou me aprofundar, mas principalmente como é que eu lidero um time, né, quais são as grandes dificuldades quando a gente começa a ter um desempenho, né, de carreira e começa realmente a se desenvolver na carreira, né? Como é que a gente faz isso? Então, o programa ele veio para ajudar essas meninas e ele começou na pandemia, né? Primeiro ano de pandemia, a ideia já estava aí, a gente falou, vamos fazer online mesmo. A gente lançou, juro, foi um vídeo assim feito pelo celular. A gente colocou no LinkedIn com um folder muito simples. E eu não tinha certeza que a gente ia achar essas meninas. Eu não tinha certeza que tinha demanda para isso. E em 2 semanas eram 2.000 interessadas no produto Industry for Her. Alucinante. E a gente recebeu 450 cartas motivacionais. Elas realmente sentaram para falar por que elas gostavam, né, do tema da indústria 4.0, por que elas se motivavam por isso e principalmente o porquê da inclusão e diversidade. E a gente lia, né, essas cartas para tentar achar esse grupo de 20, 24 mulheres. Chorei pra caramba, porque acho que são histórias que nós, mulheres, sempre vamos nos identificar, né? Eu acho que a gente tem aqui sempre alguns pontos bem característicos, né, de quem estuda engenharia, de quem trabalha com tecnologia. Então, é muito emocionante. E aí a gente fez a primeira onda do Industry for Her, foi um grande sucesso, a gente nem imaginava. E aí, o ano passado, já várias empresas entraram aí para esse jogo. E agora, esse ano, eu falei, poxa, eu não consigo parar quieta, né? Então, eu falei, o programa é lindo, eu me emociono sempre, eu amo demais. Só que eu pensei, poxa, 24 mulheres por ano não é nada, né? E aí, eu como executiva da Accenture, na área de Industry X, que é uma área voltada exatamente a essa temática, pensei, poxa, a gente tem que trazer a Accenture para isso e escalar. E agora a gente está com um programa que vai qualificar mais de 1.000 mulheres até o início de 2025. Então, a gente escalou assim pra caramba o programa. E a gente fez isso de uma forma bastante inclusiva, né? Você estava mencionando, a gente nunca perguntou, né? Quando a gente fez aí, foi buscar essas mulheres, a gente nunca perguntou, poxa, você trabalha em qual empresa? Ou em qual universidade? A faculdade que você fez, A gente não quis saber, né? E a gente sempre quis manter um grupo muito heterogêneo e dar a chance realmente, né, para mulheres. Então, hoje os grupos, eles têm mulheres de várias empresas, mas tem sempre ali mulheres em recolocação e estado de vulnerabilidade. E eu acho que o ponto mais importante é a gente criar a rede de apoio que esse time entre eles, né, sempre os grupos, mas o Industry for Her como comunidade, muito que a Bettina, né, tem comentado aí também com os vários programas que ela mencionou, é sobre a gente se conectar, sobre a gente se apoiar, se ajudar e realmente fazer essa mudança acontecer, né? Porque sozinha como mulher não é fácil.
Verdade. Você sabe que foi tão interessante nesse segundo ciclo, né? Vocês incluíram, então, inscrições para essas mulheres em transição de carreira, né? Em recolocação, você chamou, e em vulnerabilidade. Então, era cada profissional que estava sendo... trazia uma dessa, então equilibrava a balança. E foi tão interessante isso que nós convidamos na diretoria, nós convidamos 2 profissionais que estavam classificadas como em transição, em vulnerabilidade, para mentorar a diretoria da BI. Então a gente pegou numa reunião de diretoria e trouxe elas e falou assim, meninas, como é que a gente pode ser melhor? Como é que a gente pode evoluir? Ensina pra gente. E essas meninas foram tão generosas com a gente, porque ao invés de elas elas apresentaram várias oportunidades pra gente. Entende? Porque era o que a gente estava buscando. E eu tenho uma página anotada de dicas delas, tal, que eu uso muito. Não tá só a página anotada, eu tenho usado isso. Foi muito legal. E elas, sabe, com maior tranquilidade, elas falaram assim, meninos, olha só. E, né, o Riso estava lá. Então, assim, era uma galera sênior e com boas posições, né? E elas pegaram na maior naturalidade, vocês têm que fazer isso, não façam isso, Foi super legal. É muito bom, muito bom. Não, e é real, assim, a última coisa que a gente pode fazer quando a gente cria um programa como esses, né, para mim isso era fundamental, não elitizar. Assim, tem todo o movimento das empresas que precisam fazer isso, óbvio, sim, né? A gente aqui tá todo mundo trabalhando para que a gente tenha mais mulheres protagonizando, liderando, tendo suas oportunidades. Mas se a gente começa a elitizar no sentido que a gente só trabalha com as mulheres que já estão empregadas, já têm essa oportunidade, a gente deixa de olhar para a nossa sociedade, para a nossa comunidade, eu acho que a gente perde muitos talentos. São talentos perdidos, né? Que a gente precisa trazer, conectar e desenvolver. Legal. E, Bettina, aproveitando, durante a fala da Rê, ela falou em características, né? E eu queria perguntar para ti, já que você, né, com todo esse teu protagonismo na liderança feminina, quais são as características do feminino, tá? Do lado do nosso polo feminino, que favorecem a liderança na tecnologia? Extremamente interessante esse teu questionamento, Cláudio, porque vem muito disso, né? Quando falamos em liderança, homens, mulheres, mas aí quando nós adentramos as características, é muito importante nós entendermos que toda pessoa como ser humano, ela contém polos do feminino e do masculino, né? Os polos do masculino são aquele polo que tem as características de maior foco, força, talvez determinação, e o polo mais feminino é aquele que traz um olhar um pouco mais humano, que a gente diz que é mais feminino, exatamente porque a mulher vem com essa essência, sendo ou não mãe, ela traz essa essência da maternidade, do cuidar, do olhar mais empático. Então, essas características hoje são entendidas como primordiais para uma liderança. Né? Não que necessariamente ela precisa ser desempenhada por mulheres, mas são características que nós percebemos como fundamentais para estarem numa instituição, numa organização, porque é a partir dessa empatia, desse olhar mais humano, não que a gente não tenha que ter foco e determinação, tudo isso é bom, e é importante a gente notar que quanto mais nós tivermos o lado positivo, seja do polo masculino e feminino, melhor vai ser essa harmonia na gestão e na liderança. Mas essas características que eu comentava do polo feminino, elas trazem maior engajamento, porque elas trazem acolhimento. Então nós notamos que, com o passar dos anos, né, e nós viemos introduzindo aí toda essa questão da própria tecnologia, de certa maneira nós nos distanciamos desse contato mais pessoal, né? E hoje nós notamos que isso é um elo que está faltando muitas vezes na conexão entre as pessoas numa instituição, entre lideranças, esse olhar mais humano para tudo aquilo que a gente está fazendo. Então, eu acredito que quando a gente fala, qual é a importância e por que o mundo, né, nós temos percebido nas corporações a necessidade de mais mulheres, de termos essas características para termos um olhar mais diverso, mais complementar, muitas vezes é isso, porque se a empresa ela tem um olhar muito, talvez, foco só no resultado,
só na lucratividade, só no faturamento, mas ela não está olhando o quanto que ela, como empresa, é capaz de contribuir para o entorno que ela está, para essa questão mais de sustentabilidade, e não só uma sustentabilidade ambiental, mas uma sustentabilidade de fomentar o entorno, de fomentar os próprios colaboradores da empresa na questão de desenvolvimento humano, porque se nós formos pensar, eu acho que a grande contribuição que nós podemos entregar para o nosso próximo, num compartilhar, é estimularmos que cada pessoa desenvolva o máximo do seu potencial humano, né? A partir daí, essa pessoa vai ter o que a gente chama, que uns gostam e outros não, do termo, que é o termo empoderamento, e eu acredito que isso vem tanto para mulheres como para homens, mas que para mim o empoderamento nada mais é do que você se sentir capaz, você estar confiante naquilo que você pode entregar, porque você foi atrás de uma capacitação, mas você também, através muitas vezes de técnicas e de processos de autoconhecimento, você se sente, enfim, seguro para atuar e para estar onde você se encontra, entregando o seu melhor, né? Então, acredito que esse olhar empático, muitas vezes presente na mulher, é o que realmente nós hoje notamos uma certa carência nas lideranças, e é por isso que estamos buscando tanto por isso. É fantástico, porque o lado da mulher, ele é o mais cooperativo, e o lado do homem mais competitivo. No mundo que estamos vivendo, nós precisamos muito mais de cooperação do que competição, né? Para resolver os problemas que nós temos hoje, a gente precisa de juntar muitas ideias e muito braço para a gente conseguir colocar em prática. Então a gente precisa de cooperação, operar juntos. A competição leva a situações que a gente está tendo, né? Eu não vou nem comentar sobre os conflitos que a gente está tendo. Típicas de competição, típicas do mundo do polo, né? Do polo masculino. E aqui, Rê, eu queria te perguntar, quando as meninas entram, fala na Vera, tá? Quando as meninas entram, elas estão ali mais, digamos, a fim de aprimorar o lado masculino delas, ou seja, vou ser mais dedicada, vou conseguir mais competitiva, ou elas vêm querendo desenvolver o seu lado socioemocional, o lado da liderança, que é muito mais sobre técnica e muito mais sobre comportamento. O que você sente nelas? Elas vêm prontas para virar, para melhorar no lado masculino, ou elas querem usar o lado feminino para se desenvolver? O que você sente sobre isso? Olha, Caco, eu vou te falar uma coisa que veio na minha cabeça aqui agora, que eu estava, inclusive, comentando bastante sobre isso essas semanas, de uma das meninas do Industry for Her, que ela sempre comenta, poxa, agora é a primeira vez que eu consigo pensar no que eu posso alcançar, o que eu posso fazer, porque até agora eu estava só sobrevivendo. Ah, entendi. Entenda que, assim, uma mulher num ambiente de tecnologia, num ambiente mais masculino, ela tenta primeiro sobreviver. Não tem opção a não ser ir com, sei lá, com o flow, né? Você tenta ali fazer o seu melhor e sobreviver àquele ambiente. E eu posso falar de mim mesma, porque eu nunca tive uma referência feminina próxima de mim. Uma grande parte da minha carreira eu não tive. E nem percebia sequer que eu estava num ambiente completamente machista. Não tinha consciência disso. E você só tenta se sobressair, né? Eu me vestia muito, assim, de uma forma muito diferente que eu me visto hoje. Eu lembro que eu fazia muitos workshops na linha de produção, enfim, ia para manufatura, e era assim, calça jeans, jaleco, polo, tudo bem, porque é o normal, né? Enfim, você tem que se sentir confortável ali para fazer. Mas, ao mesmo tempo, não me maquiava, cabelo para trás, enfim. Eu lembro que eu tinha um chefe, ele era um alemão quando ele vinha para o Brasil, e a gente tinha as apresentações finais ali dos workshops e tal. Ele me falava assim, nossa, às vezes você é igual um moleque, né? Um cara. Você se movimenta igual a eles, você senta até com a perna aberta, né?
E eu dei muita risada, eu falei, é verdade, né? Mas é porque você se ambienta ali, é uma forma de comunicação, é uma forma de você ser vista. E fazer Quando parte, você né? se iguala aos outros, né? Uhum. E eu tive quando eu fiz eu migrei, né, da parte mais de manufatura, que eu só lidava com homens o tempo inteiro, para uma área administrativa, que aí eu comecei a lidar com mulheres. Eu tive uma grande dificuldade no começo, porque eu tinha uma maneira de falar que era mais direta, realmente, sabe? Então, quando você faz follow-up na pessoa, então, você já fez tal coisa? Na produção, uma linguagem mais direta e reta não existe, né? E, poxa, quando eu fui para o ambiente corporativo, que eu lidei com outras mulheres, eu já muito rapidamente levei um feedback em relação a isso. Completamente correto. Então, assim, a gente se molda ao ambiente que a gente está. Então, por isso que eu falo que é mais um modo de sobrevivência. Agora pensando especificamente de desenvolvimento, né? Poxa, eu quero me desenvolver agora para frente. e dentro do Industry 4.0 que elas estão no ambiente seguro para a gente conversar e seguir. Eu acho que existe muito interesse em relação à liderança em si, porque existe uma necessidade de criação de autoestima para você liderar. Como é Verdade. você liderar um grupo de homens sendo mulher, né? Como é você ser vista? Como é que as pessoas te escutam? Então, eu acho que, claro, todo mundo está afim de aprender tudo sobre tecnologia, e principalmente ter o big picture, né? Faz parte e é uma parte importante do programa. Mas essa questão específica da liderança é algo que realmente é onde elas se soltam, onde elas conseguem falar, poxa, eu tenho sim minhas inseguranças, minhas vulnerabilidades, e eu já escutei um monte de coisa no meu ambiente de trabalho, e como é que eu me comporto a partir do momento que eu tenho, enfim, a oportunidade de protagonizar ou de liderar. Então, eu vejo aqui, sim, essa busca por esse respaldo, né, e caminho de como que eu me torno uma líder melhor, né, ou como eu consigo também desempenhar e fazer o papel que eu tenho que fazer. Nessas conversas que eu vejo que a gente pode acreditar num mundo melhor, né? Além de estar trabalhando por isso, dá para acreditar num mundo melhor, porque a gente vê elas com interesse em desenvolvimento e liderança, entendendo que a liderança é diferente de chefia, tudo isso e alguém cuidando disso. Parabéns, é muito legal esse trabalho. Muito bom. Bettina, você no começo do nosso episódio, você trouxe dicas, na verdade uma dica valiosíssima que eu já compartilhei, né? Que é para as meninas. Mas a Rê trouxe a questão do ambiente machista, né, na história da carreira dela, esse ambiente machista, esse ambiente masculino. E qual é a dica que você dá para os meninos? Me dá uma dica para eu poder sair com essa, não para contar para os outros, mas para eu usar. Então dá uma dica na prática para os meninos, tá? Ótimo, Caco. Excelente. Sabe por quê? Quando a gente está pensando no mundo, na situação que nós estamos agora, né, desenvolvendo tanto homens como mulheres bem capacitadas a ponto de assumir, enfim, lideranças e tudo mais, e essa transformação que a gente quer de uma liderança, ambientes corporativos mais diversos, isso tudo passa por uma colaboração de todos. Então é fundamental que nós tenhamos os homens ao nosso lado. E eu acho que quando a gente traz essa discussão, essa temática, a mulher na tecnologia, ou a mulher aqui, ou vamos ter algo mais diverso, o que eu daria como mensagem para os homens é que eles interpretassem que a gente não está levantando uma bandeira contrária a eles, muito pelo contrário, nós queremos sim estabelecer algo harmônico, onde diferentes pontos de vista se complementam e entregam um resultado melhor. E isso já tem várias pesquisas que mostram, né, quanto que ambientes mais diversos, enfim, diferentes olhares são mais salutares para bons resultados numa corporação. Então, acho que a primeira dica é essa, é realmente
que os homens sejam aliados nessa conquista. A segunda, outra grande dica é que... Opa, duas? Duas, vou dar mais Legal. Uma dica que acho que é muito Uma legal. Uma de brinde, legal. Uma de brinde, sabe por quê? Ao longo dos anos, o que a gente percebe? Os homens que se, de certa maneira, sobrecarregam com responsabilidades, muitas vezes até financeiras, e tem isso na sua cabeça que eles precisam ser os provedores de tudo. De certo modo, agora com a chegada da mulher, galgando cada vez mais essa liberdade de escolha, de crescimento, ascensão profissional, a gente tem um ambiente, a gente busca por um ambiente muito mais igualitário, onde, de certo modo, a gente quer também que os homens tirem um pouco essa sobrecarga de responsabilidade, né? Aliviar, isso, né? Eu acho que aliviar, porque ao longo dos anos é uma sociedade que ficou doente, com alguns estigmas do que é responsabilidade de cada um. Então, quando a gente pensa em algo mais equilibrado, você tendo maior empatia, você tendo um ambiente mais harmônico, você buscando não mais, talvez, pela competitividade, mas pela construção, pela colaboração, seja isso dentro da empresa, seja entre empresas, a gente está arrumando para um mundo que a gente julga que, ao meu ver, tende a ser muito melhor. Então, pensem por esse lado, que essa redução de sobrecarga também vai trazer benefícios de saúde para vocês, né? Eu acho que essa é uma outra dica que talvez muitos ainda não pensaram. Liderança empática, olha só que legal. É como mudar o mundo através da empatia. Muito obrigado pelas dicas. Traz a tua contribuição, vai. Eu vou trazer duas, assim, que são coisas que me deixam maluca. Então, eu vou dar aquela dica, assim, façam amanhã já, por favor. Tá. E também é o seguinte, ó, se puder trazer uma não façam, também ajuda bastante, porque ajuda bastante. Então, não façam. As duas não façam. Tá, não façam. Tá. Comecem a prestar atenção nisso a partir de já. Não façam. Eu acho assim... Para mim, hoje, quase que intolerável quando eu sou interrompida e quando eu explico alguma coisa, coloco a minha posição e um homem depois explica e se coloca exatamente da mesma forma, mas só para fechar o tema. Isso, assim, me falta até palavra. Realmente não dá. Eu acho é a segunda vez que eu ouço isso. É a segunda mulher. E existem dois termos para isso que talvez alguns já tenham escutado, né? Que é o manterrupting e o mansplaining, que é exatamente sobre isso, né? Manterrupting é quando o cara começa a te interromper, você não consegue finalizar uma frase, né? E isso acontece com maior frequência do que a gente imagina. Prestem atenção. Né? E é muito... Uma mulher tenta falar e a pessoa vai lá e interrompe, ou não deixa, sabe, você sente que a pessoa quer falar e ela não consegue falar, ou começa a falar e é interrompida sem conseguir construir uma frase completa. Isso é de uma falta de sensibilidade, uma falta de observação que a gente tem que mudar, e isso é algo que precisa ser falado, precisa se dar feedback sobre isso. Né? E um homem, às vezes, você pode ser o homem que não é o homem que vai interromper, mas você pode ser o homem que reparou. E você pode ser o homem que ali naquela reunião vai falar assim, olha, desculpa, eu vi que a Betina queria falar alguma coisa. Betina, qual que é o seu ponto? Isso é ajudar, né? Isso é uma ação concreta. E a mesma coisa em relação a, poxa, eu vou colocar ali o meu ponto de vista sobre um tema e assunto encerrado, ação, vamos partir para frente. Não, precisa vir alguém ali, né, um homem que quer se sentir ali o dono do negócio e vai repetir exatamente a mesma coisa que a mulher já falou, só com outras palavras. Mas aí parece que a ideia é dele, né? Parece que ele fez a conclusão. Esses são temas que podem ser observados a partir do momento que a gente está falando sobre isso, né? Enfim, a próxima reunião já observem. E ser aliado é também falar sobre isso, é poder dar um feedback, é ajudar aquela mulher que é interrompida, aquela mulher que colocou a ideia dela que foi invalidada depois, né? E pode-se fazer um comentário, poxa, nossa, mas a Maria, foi exatamente o que a Maria falou, né? Que inclusive eu achei a ideia dela maravilhosa.
Então, eu acho que a gente tem que fazer mais disso. Nós, mulheres, obviamente, os homens, eu acho que quando a gente repara que essas situações acontecem, a gente pode se colocar de uma maneira educada e ajudar quem está ali naquela situação desagradável. Agora interessante, porque a gente tem um hábito, não é nada trivial isso, no meu ponto de vista, porque nós temos no Brasil um hábito de falarmos em cima do outro. É uma questão muito cultural nossa, né? Renata, você sabe que a Bettina também tem muito contato com a Europa, e lá se espera até terminar a frase para o outro começar. Aqui, talvez pelo lado latino, a gente fala ao mesmo tempo. É como se tivesse a capacidade de falar e ouvir ao mesmo tempo, principalmente os descendentes de italiano. Eu tô falando porque eu também sou, então eu posso falar. E aí você está trazendo uma coisa que eu fiquei abismado, porque às vezes é uma questão de permitir os últimos segundos ali e tal, porque ofende, e é muito legal saber disso. Obrigado pela... Você ia falar as duas são as mesmas coisas? É uma a interrupção... explaining, né? Tá, essa interrupção e a explicação em cima a explicação óbvia sobre aquilo que a mulher já falou, né? Sim. Mas, veja, assim, isso é um tema cultural que você comentou, mas ele é muito mais aguçado quando se trata de uma mulher. Ok. Uhum. E quando uma mulher e um homem competem a fala, é quase que desleal. Claro. Porque o homem tem a voz mais potente, né? Então, quando você está naquela briga de duas pessoas falando, se a mulher não tem uma força ali na fala para falar, é difícil. Uhum. É difícil. Você tem que se colocar ali de uma forma muito forte. Então são essas as minhas dicas. Obrigado mesmo. Se ninguém levar, eu já estou levando para casa como lição aprendida. Esse tema é muito legal. Bettina, contribui aí com essa... Você corrobora essa percepção da Renate ou não é uma coisa tão forte para ti? Com certeza. Inclusive essa, eu diria que talvez sejam as principais reclamações. Quando a gente está discutindo entre mulheres, pode ter certeza que vem um relato de reunião em que aconteceu isso, né? De ter sido interrompida, de não conseguir concluir aquela frase, aquela ideia, e realmente ser, às vezes, roubada a ideia, né? Como a Rê falou, exatamente isso. Então, com certeza, é um dos pontos altos aí de reclamação, é bem por aí. É uma falta de respeito, né? Porque se você está num ambiente onde você está trocando ideias, você tem a sua vez aí de se expressar, então, de fato, é um ponto bem relevante. Legal. E como os nossos hábitos machistas não são exclusivos dos meninos, no meu ponto de vista, Bettina, quais são as dicas para as meninas, para as mulheres que já estão no mercado de trabalho, foram criadas num ambiente bastante machista, né? E que elas estão fazendo coisas que não percebem, certo? Vamos descartar a maldade aqui, nós estamos pensando na inconsciência, na falta de percepção. Quais são as dicas para as meninas? Para as mulheres, né? Para aquelas que já são profissionais, já estão no mercado de trabalho e cresceram em uma sociedade muito mais machista do que hoje. Sim, um dos pontos que eu destacaria nessa questão é a sororidade, a falta de sororidade, de comprometimento, de apoio uma mulher para a outra. Se nós formos observar como que é feito um network entre homens, eles são muito mais colaborativos e apoiadores uns dos outros. Com as mulheres já não acontece isso. Então, muitas vezes, é normal você perceber mulheres falando mal de colegas ou depreciando determinadas ações, justamente por existir indiretamente uma espécie de competição. Então, eu imagino que essa questão que a gente fala muito da sororidade é um ponto essencial para nós desenvolvermos nas mulheres e entendermos que o apoio umas às outras é muito importante. Então, eu diria que essa é a principal dica, é estarmos atentos, porque muitas vezes, indiretamente, nós mesmas estamos exercendo atitudes machistas, né, em determinados comentários, ações. Então, esse olhar precisa ser muito bem observado.
Legal. E Rei, você, né, você cresceu nesse ambiente também e tenho convicção que algumas atitudes suas mudaram, né? Como nós todos estamos evoluindo e tal. E o que você vê hoje de comportamentos que poderiam ser melhorados pelas mulheres, com elas mesmas? Realmente, passei por isso. Não tenho vergonha, eu sempre falo, né? Não tenho vergonha de falar que eu acho que despertei mais a minha consciência em relação à sororidade. Nem a sororidade, é sobre o meu papel como líder de mudar todo esse cenário, né? É algo mais novo, de alguns anos para cá, que isso realmente se tornou, para mim, uma missão de vida. Mas antes, né? Eu acho que quando eu estava naquele ambiente, você faz parte de um grupo que comenta sobre mulheres, né? Um grupo que, de repente, não entende a necessidade de você dar oportunidades diferenciadas para mulheres, né? Trabalhar no desenvolvimento delas de uma forma diferente, de ter empatia com com a rotina das mulheres. Então, eu acho que obviamente passei por isso e tenho super empatia pelas mulheres que ainda têm que se desconstruir, porque eu acho que todo mundo está um pouco nessa jornada, né? Alguns começam um pouquinho antes, outros depois. Fico feliz em ver que as novas gerações, eu acho que estão mais conscientes, né, em relação a isso, porque se debate muito mais sobre isso hoje em dia. Sim. Né? Mas eu acredito muito que quando a gente se une como mulheres e a gente começa a se escutar e trocar e realmente entender que aquela minha vulnerabilidade, aquilo que eu sinto e por conta daquele sentimento, né, reajo de alguma forma específica, que isso não é só meu, né, que acho que todas nós passamos por isso, a gente começa a se reconhecer uma na outra. No momento que a gente começa a se reconhecer uma na outra, a gente sente essa vontade de se ajudar. Então, eu acredito muito que as conversas, né, aqueles momentos, os ambientes seguros, né, e tanto a Bettina quanto eu, a gente trabalha muito nisso, né, de criar esses ambientes, essas discussões, né, entre mulheres, porque a partir do momento que a gente troca essas experiências e fala o que a gente passou e o que a gente passa e onde a gente quer ir, quais são os nossos sonhos, a gente cria essa empatia, mas muito mais do que essa empatia, a gente cria uma força. Eu falo, quando as mulheres juntas se unem, é um negócio que não dá para segurar, é muito potente. Então, a minha dica é essa, né? Eu acho que é da conversa. Eu acho muito importante existirem os grupos de mulheres. Óbvio que eu quero que todos os homens participem, né? Isso é uma questão totalmente coletiva. Mas esse momento juntas, para essa troca, com muito cuidado, com consciência, com segurança principalmente, é essencial. E a minha experiência agora, né, principalmente através do Industry for Her, através dos temas que eu toco também na Accenture, né, de inclusão e diversidade, é que a partir disso, né, a partir dessa troca, dessa conversa, a gente consegue realmente mudar os mindsets, a gente consegue se ajudar e a gente consegue se desenvolver, né, e juntas de uma maneira muito mais acelerada. Legal. E, Bettina, falando sobre isso, né, essa questão da consciência, né, que a Rê trouxe, essa questão da consciência, da autopercepção, tem muito a ver com o autoconhecimento. Eu queria que você trouxesse a tua visão sobre isso e a tua contribuição sobre esse tema tão legal que você se aprofundou, né, do autoconhecimento. Isso mesmo, Cláudio. Até complementando um pouquinho o que a Rê disse, a importância desses grupos e desses encontros, né, desses grupos de mulheres, porque quando nós vamos perceber, a grande maioria das dificuldades que uma mulher se depara, quando nós começamos a trocar, nós percebemos que todas passam por coisas muito parecidas. Uhum. Então, quando tem essa troca, é como se fosse quase uma terapia coletiva. Você sai leve desses ambientes, porque você percebe que aquilo que para você parecia ser uma coisa enorme, uma dificuldade, outras pessoas também têm, outras mulheres têm, já passaram por isso e vão aí te dar esse apoio. E fazendo a conexão com o que você me perguntou sobre o autoconhecimento, eu acredito que
é a base de tudo, né? Porque a gente muitas vezes nesses processos de se autoafirmar como uma mulher capaz de estar onde ela quiser, de fazer a profissão e buscar o que ela almeja, ela gera algumas inseguranças, tanto que para muitos cargos, se nós formos observar, os homens, quando tem uma vaga aberta e eles preenchem talvez aí uns 70% das competências, eles se candidatam. As mulheres não. E por que isso acontece? Porque justamente nós trazemos uma insegurança, e hoje se estuda muito a questão das síndromes, das sabotadoras, e nós temos isso de maneira muito forte. E a única forma de nós amenizarmos o impacto dessas sabotadoras é através do autoconhecimento. Então, esse é um processo que eu diria fundamental para toda mulher, e isso vai trazer ganhos não só no âmbito pessoal, mas também profissional, porque no momento em que você se conhece mais, você desenvolve a tua inteligência emocional, você vai ter muito mais argumentos e segurança para você lidar com situações que muitas vezes vão ser adversas. Isso, de fato, a gente sabe que vai ser, né? Não vamos pensar aí no mundo utópico, porque a gente ainda tem muito a fazer, a gente ainda está em ambientes bastante desafiadores, sobretudo quando a gente fala aqui na tecnologia, mas que nós temos, sim, total capacidade de mudar e de dar a nossa contribuição. Então, o autoconhecimento, ele é o pilar para várias coisas, por isso que eu realmente é uma dica, e quando eu faço uma interface nos grupos que eu participo ou nas mentorias, sempre é um ponto que eu gosto de reforçar, porque ele, para mim, realmente é a base para toda e qualquer mudança. Eu concordo muito contigo. Desculpa, Caco, eu ia só comentar um ponto em cima disso. No Industry for Her, a gente criou um módulo novo agora, que ele é para executivas. Então, são mulheres que já lideram. Hoje já tem um grupo, né, de pessoas para cuidar. E a metodologia usada ali é a do autoconhecimento, no sentido de que, para você ser uma líder consciente, uma boa líder, você tem que se conhecer primeiro, né? E tem sido, assim, muito incrível o feedback das mulheres que estão passando por essa mentoria, porque é uma forma diferente, né? Não é que você precisa ser assim ou assado, mas você precisa primeiro se entender, né, como mulher, no seu espaço, com as suas vulnerabilidades, para depois fazer a sua atuação da melhor forma possível. Então, nossa, concordo 1000%, e o feedback que a gente está tendo, como eu disse, é excepcional. É que eu chamo isso de evolução, né? A evolução é quando você está sendo a melhor versão de você mesmo. A melhoria é você em busca de uma referência, né? Você melhor em algum assunto que tem uma referência. Quando evolução, é você e a sua própria versão. A questão do autoconhecimento é interessante, como ele gira muito nessa esfera de 30, 40, 50 anos, né? Quando você fala com jovens de 20 anos, é muito difícil esse tema. É legal introduzi-lo, é legal né, chamar atenção, mas é muito difícil ter autoconhecimento, na verdade vamos chamar de consciência, logo depois da adolescência. Né? Eu acho que acabou de formar o ego, e aí você está tentando, e aí você fala assim, agora se compreenda sobre isso. Então, vejo essa diferença aí. Concorda, Bettina? O que você diz sobre isso? Concordo totalmente, Cláudio, porque exatamente quando a gente está, se você perceber um adolescente, ele está muito influenciável pela opinião do grupo que ele está inserido, né? E grande parte da nossa sociedade hoje ainda vive num processo no qual ela se olha pelo olhar do outro. Então, se ela representa tal coisa para a sociedade, ela tem dificuldade se ela não é aceita naquele ambiente. Então, exatamente com a maturidade, com essa questão do processo do autoconhecimento, é que a gente consegue, sim, fazer mudanças mais concisas nesse processo evolutivo que você comentou. Mas é muito normal, né? Eu tenho uma filha adolescente e por mais que eu dê dicas, porque eu também já fui adolescente e me vejo muito parecida com ela naquele momento, é um estágio da vida em que a gente está muito por ser aceito num grupo e por
se encaixar naquele grupo e não sim se conhecer e aí contribuir para aquele grupo. Então, é extremamente relevante o que você comentou, porque faz todo sentido, né? É um momento de maturidade, esse do autoconhecimento, onde a gente realmente vai conseguir se conhecer na melhor versão. Legal. E Betina, eu vou deixar a palavra contigo, que eu quero que você conte um pouco da tua transição, não dessa vez do autoconhecimento, na tua transição entre a academia e o empreendedorismo. Você hoje é uma empreendedora, não é nem mais uma empreendedora, acho que você é uma empresária bastante bem sucedida em relação à questão econômica, né? Eu acho que também na questão pessoal, mas é reconhecida pelo mercado na questão econômica. A tua empresa foi investida, a empresa que você fundou foi investida por um grupo de fora, inclusive. Então é uma história de sucesso e eu acredito que tenha muito sucesso, tem muita história para contar aí. Se você pudesse contar a parte primeiro a questão, né, dessa transição da academia e depois para empreendedorismo, chegando ao empresariado, que são coisas diferentes, empreendedorismo e empresariado são coisas diferentes, e também contasse uma coisa que você nunca contou para alguém, tá? Sobre essa transição, ou seja, alguma coisa que doeu, uma panela que caiu, um molho que deu errado, uma carne que passou do ponto. Conta pra gente, vai. Muito legal. De fato, sair do universo acadêmico, onde a nossa cabeça tem um mindset muito focado naquela pesquisa experimental, pesquisa de bancada, eu que venho da área da saúde, então isso estava muito forte em mim e foi muito difícil fazer uma transição dessa cientista para num primeiro momento, uma empreendedora. Por quê? Porque os sonhos, as ideias, e você imagina que você concebeu aquele produto que é vamos supor, uma visão de um sonho, e que ele, na verdade, entender que ele só vai ter valor quando virar um negócio, quando aquele negócio despertar interesse de um terceiro que não depende de você, isso é um desafio. E muitas vezes, também nessa trajetória, o fazer pesquisa em bancada e depois você ter que transformar isso num produto que você produza toneladas, tem uma etapa extremamente desafiadora em termos de processo, que isso, como cientistas, a gente não consegue conceber a dimensão dessa transição. Então, claro, nessa trajetória toda, além desses desafios de mudança de mindset, tem toda uma questão de como vender esse inicialmente sonho que se transformou num produto e ainda mais como captar um investidor que hoje nós tínhamos já há bastante tempo aí na trajetória da Nanovetores, um investidor, mas que era um investidor financista, e este ano nós tivemos então a saída desse investidor financista e a entrada do investidor estratégico numa concepção de modelo de negócio muito interessante, né? Então isso para a gente é um orgulho estar passando por essa fase, uma empresa brasileira. Sabemos que existe sim ainda um preconceito quando falamos de tecnologia nacional, quando nós vamos para feiras internacionais e que fazemos brilhar o olhinho de quem nos escuta. Muitas vezes eles desacreditam que essa empresa é do Brasil, então mudar, quebrar esses paradigmas é um desafio que a gente vem trilhando há anos. E eu tenho certeza que conseguimos, porque nós temos mentes brilhantes aqui no Brasil e uma capacidade criativa incrível, né, de todo empreendedor brasileiro. Então eu tenho certeza que nós podemos ser, assim como mulheres que podemos estar e podemos ser o que quiser. Eu acredito que como brasileiros também a gente tem sim muita competência e podemos ainda transformar muita coisa bonita aí para contribuir de uma forma muito bonita aí na evolução do mundo. E, claro, uma coisa que talvez eu nunca tenha contado, mas que muitas vezes, né, hoje quem olha uma trajetória de sucesso, né, de uma cientista que virou empreendedora, muitas vezes essa pessoa não sabe o quão difícil foi esse caminho, né? Então, por muitas vezes, a gente ficou num limiar de vai dar para continuar, não vai dar, né? E isso realmente são as dores. Por isso que eu diria que talvez um adjetivo que eu imagino que ele seja muito apropriado para todo e qualquer empreendedor é a resiliência.
porque não tem tamanho de empresa, não tem negócio que você não vá se deparar com desafios. Esses desafios, eles crescem também junto com o teu negócio crescendo, e a resiliência é um ponto aí fundamental que nós precisamos sim desenvolver e estarmos preparados. Então eu diria que talvez o grande desafio é muitas vezes olhar e imaginar que para algum empreendedor a coisa foi sempre fácil. Eu acredito que isso não exista, né? Para todos nós, eu tenho certeza que foram noites sem dormir, foram situações muito difíceis e adversas, mas que a gente fica feliz de poder mostrar também esses casos, mas dando a real que nem tudo é fácil, né? E que muitos percalços ficaram aí pelo caminho. Legal, eu tenho o prazer então de apresentar a vocês a Bettina. Vocês ouviram a história dela. Então ela é uma mulher cientista que desenvolveu tecnologia no Brasil. Então dá uma olhada a baixa probabilidade de existir todas essas coisas numa frase só. Então aqueles que não conhecem, no mínimo sigam a Bettina no LinkedIn, porque ela é uma inspiração em pessoa. Além de ser muito querida, ela é muito inspiradora. Então obrigado, Bettina, pelo prazer de ter você aqui com a gente no Boteco 4.0. Obrigada a você, Cláudio, foi um prazer. Legal. Rê, e agora a tua fala final aqui, que a gente vai pedir a conta depois da tua fala. Quando você falou da menina que sonhava lidar com genética, acho que estava bem próximo daquela questão do mapeamento genético, quando estava nessa decisão tal, né, que foi um dos maiores investimentos das ciências das últimas décadas. E aí, quando você falou isso, quando você ouviu depois, você viu que você deu uma diminuída do tom, da entonação, quando você falou em engenheira. Aí me tornei engenheira, do tipo assim, eu desisti do meu sonho e virei engenheira. E aí, conta pra gente, né, qual é o perrengue de ser uma engenheira no Brasil? De um país latino, um país bastante machista, e a gente falou sobre isso, mas na formação ali, qual foi o teu perrengue? E conta uma coisa inusitada pra gente também. Não, olha, primeiro eu amo ser engenheira, tá? Mas eu sei de onde veio isso, eu vou contar a história. Sempre tem uma história pra contar, né? Ótimo. Mas, na verdade, depois que eu já tinha desistido da minha primeira ideia, na escola, na Alemanha, eu mudei com 15 anos, eu terminei ali a escola na Alemanha, é um pouco diferente, né? O estudo ali. Nos últimos 2 anos de escola, lá você tem 2 anos a mais, nos últimos 2 anos você escolhe 2 matérias que você quer se aprofundar muito. E aí eu escolhi física e escolhi artes. Então, Uau. Era completamente contraditório. Eu amava, né, toda a parte eu adorava as aulas de física, eu gostava demais. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre fui criativa, né? Eu gostava, né, de artes, sempre gostei de tudo que tem a ver com design, enfim. E aí, eu estava muito na dúvida do que eu ia estudar depois, né? Porque, enfim, eu gostava de coisas muito diferentes. Então, eu comecei a pesquisar e aí eu pensei em fazer design gráfico. Eu estava com essa ideia de estudar design gráfico. Não tinha também não tinha muita referência do que eu poderia fazer depois, mas eu tinha aquela ideia que seria super divertido e eu queria continuar fazendo uma coisa criativa. Ao mesmo tempo que eu já estava estagiando na ZF, né, que é um dos maiores fornecedores automotivos, e sempre trabalhei nas minhas férias, né, na Alemanha. A partir dos 18 anos você já pode trabalhar em fábrica, né, empresas, assim, estagiando não, né, mas trabalhando, fazendo trabalho ali nas férias. Então eu já tinha tido também as minhas passagens pela ZF na linha de montagem, montando caixa de câmbio, né, fazendo o trabalho de um operador a cada 3 minutos, a mesma função, o mesmo trabalho durante várias semanas. Você já foi um robô, então? Já fui, eu já fiz atividades bem repetitivas, mas eu gostava muito do ambiente de fábrica, né, ambiente corporativo também. Então, eu estava entre o que eu ia fazer e pensei em design gráfico. E o meu pai, alemão, né,
um jeito bem delicado dele, é super delicado mesmo, mas ele tem uma linha de argumentação interessante. E aí ele falou assim, olha, Renate, você desenha bem, você faz coisas bacanas e tal, mas você tem alguns amigos que são extremamente talentosos, né? Então, é realmente isso que você quer fazer? Você acha que você vai se sobressair lá? Ou será que você não busca estudar alguma coisa que, enfim, te dê uma abrangência maior, você ainda vai poder escolher, né, lados diferentes e você continua fazendo isso como hobby? Foi suficiente para mudar a minha opinião. E aí eu optei pela engenharia. Na verdade, foi engenharia de produção, era um curso ali na Alemanha que tinha uma parte forte de administração. Sim. E então a minha ideia era sempre, poxa, eu vou estudar engenharia de produção e depois eu posso pensar, né, qual que é a direção que eu quero dar para minha vida, né, e o que eu quero aprofundar. Mas essa historinha, então a engenharia não foi um sonho de criança, mas eu amei, né, estudar isso. Eu falo com muito orgulho que eu sou engenheira, muito mesmo, e através da engenharia eu faço o que eu faço hoje, que é consultoria. Eu ajudo, né, não só empresas, mas principalmente pessoas, né, atingirem ali seus resultados. Para mim o impacto ele é importante, mas principalmente através da engenharia eu entrei na VDI e realizei um dos maiores sonhos até então, que era ter o impacto, né, que a gente está tendo através do Industry for Her, que é mensurável para mim, né? Isso acho que o nível de realização que a engenharia me deu, está me dando, é maravilhoso, e eu não consigo imaginar a minha vida mais sendo diferente ou ter percorrido um outro caminho. Que legal, 2 histórias inspiradoras, né? As meninas têm muito a ensinar a gente, então obrigado pela participação de vocês. Foi um prazer estar hoje no Boteco totalmente feminino. Eu digo, não sou mulher, mas sou feminino, então o Boteco hoje foi totalmente feminino. Obrigado pela presença de vocês são mega poderosas, e até o próximo episódio do Boteco 4.0. Você acompanhou o Boteco 4.0, uma produção da ABI e da Ocotea Filmes. Fique de olho nas nossas redes sociais e não perca nenhum episódio dessa aventura.